Olá pessoal, bem-vindas de novo aqui ao nosso canal. Este canal que é dedicado a você que não é profissional da área da saúde, para você que se importa com a sua saúde, com a saúde da sua família. E hoje nós vamos finalizar a série de vídeos a respeito de alguns exames laboratoriais que eu considero importante, não que outros não sejam, mas esses eu acho mais relevantes para que vocês tenham um mínimo de entendimento. Né? Nós vamos finalizar hoje, vamos falar sobre hemograma. Não vou entrar nos detalhes, porque, como vocês sabem, nosso canal é para você e não para profissionais da área da saúde. Antes de darmos início, se você não está inscrita aqui no nosso canal, se inscreva, ajude o canal, colabore para que nós possamos levar informações ao maior número de pessoas. Ao final do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Então, assim, pessoal, para que nós possamos manter o canal, né? Para que nós consigamos levar conhecimento de profissional que realmente entende, né? Não é simplesmente qualquer pessoa, como acontece muito, infelizmente, nas redes sociais, que despeja um monte de conteúdos sem fundamentação científica, sem conhecimento da fisiologia humana, da bioquímica, enfim. Este canal é para você. A partir do vídeo você pode, não que você vá decifrar, entender os seus exames, mas eu quero aqui que você tenha a noção do que cada exame destes que foram falados, comentados ao longo dessa nossa jornada, dos exames laboratoriais, que vocês tenham uma noção. Então vamos ao vídeo de hoje, vamos lá. Então vamos ao nosso vídeo. O exame hoje em questão que eu trouxe para vocês, para finalizar a nossa jornada a respeito dos exames laboratoriais, é o hemograma completo. O que o hemograma completo consegue detectar? Quais são as doenças? Enfim, para que vocês tenham um mínimo de conhecimento, né? Mas para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu quero falar um pouquinho, eu preciso explicar rapidamente sobre a composição do nosso sangue. No nosso sangue, pessoal, nós temos várias células. A maior parte do nosso sangue é a parte líquida, que é o que nós chamamos de plasma. Esse plasma é composto por água e por proteínas. Inclusive a proteína, já me referi num outro exame, sobre um outro exame, é a albumina, pois a albumina é a principal proteína deste plasma. Eu já falei sobre ela. Pois bem, mas o sangue vai muito além do plasma. Ele tem também as hemácias, ele tem também os leucócitos, as plaquetas. Vocês com certeza já ouviram falar, não que vocês saibam a respeito, mas sabem o que são por alto, né, no geral. Pois o exame do hemograma, ele mensura a quantidade, o tamanho, a morfologia das várias células que nós temos nele. Enfim, são vários parâmetros para avaliação, ou seja, o exame nos fala sobre os tipos e as quantidades dos componentes desse nosso sangue. Pelo hemograma, gente, é possível nós sabermos também, por exemplo, sobre a tipagem sanguínea. Aquele O positivo, aquele O negativo, enfim, a tipagem do sangue. O que é muito importante, né? Porque muitas vezes
ou algumas vezes nós passamos por uma situação de doação sanguínea, até mesmo de transfusão. Então é necessário sabermos a nossa tipagem sanguínea também. Pois bem, o hemograma completo em si, ele analisa informações específicas, ele reflete uma série de alterações que podem estar acontecendo no nosso organismo. Existem algumas doenças que o hemograma nos ajuda a detectar, como anemia, leucemia. Se o nosso paciente chega ao consultório se queixando, por exemplo, de fraqueza, febre, perda de peso, enfim, vários sinais e sintomas clínicos, o hemograma nos ajuda. A policitemia é um excesso de glóbulos vermelhos no nosso sangue que podemos associar às úlceras gástricas, à gota, doença da gota, aos cálculos renais. Bom, o hemograma também nos sinaliza infecções virais, infecções bacterianas, alergias, enfim. De uma maneira geral, as doenças, elas alteram a composição do nosso sangue, né? E pelo hemograma, nós somos capazes de captar sinais de irregularidades, né? Por exemplo, com relação à quantidade dos glóbulos vermelhos das nossas hemácias. E podemos também identificar células atípicas, células diferentes, células estranhas que estão circulando no nosso sangue e que podem, inclusive, sinalizar e indicar uma situação de câncer. O hemograma é geralmente o primeiro exame que nos fornece indícios, né, das doenças. É aquele exame principal, aquele exame de rotina que médicos e nutricionistas precisam sempre pedir, e nós pedimos, né? Outras pessoas também que nós solicitamos o exame, outra situação é naqueles pacientes assintomáticos, né? Que muitas vezes não chegam ao consultório com nenhum sinal clínico, com nenhuma queixa, né? Mas precisamos também solicitar o hemograma completo, porque, por exemplo, veja a importância, né? O hemograma nos ajuda a diagnosticar, é o médico quem diagnostica, não é o nutricionista, nos sinaliza, né, um mieloma múltiplo. E através do hemograma nós conseguimos ter essa sinalização. O hemograma, por exemplo, também nos fala sobre algumas infecções, sobre as anemias, seja anemia ferropriva, seja anemia megaloblástica. A anemia ferropriva é pela deficiência do mineral ferro. Mas, lembrando, abrindo um parêntese aqui, o maior número de casos de anemia normalmente ocorre sim pela carência de ferro, mas não é somente a falta de ferro que ocasiona a doença. Outra coisa, o hemograma também nos fala sobre processos inflamatórios que estão ocorrendo no nosso corpo, né? De uma maneira geral, nos mostra as alterações do nosso sistema imune também. Todavia, o hemograma completo não é capaz de diagnosticar algumas doenças. Não avalia, por exemplo, dislipidemia, não avalia como colesterol, como os triglicerídeos, não avalia, não nos dá o diagnóstico de alguma doença tireoidiana, não nos dá o diagnóstico
de glicemia, de HIV, enfim, inúmeras doenças. Por isso que ele não pode ser solicitado de maneira isolada. Quando o paciente chega no consultório, nós temos que ter um ouvido atento e prestarmos bem atenção nos sinais e sintomas que esse paciente nos relata. Não podemos sempre depender somente de todos os exames laboratoriais. Nós temos que prestar atenção também nos sinais e sintomas clínicos. O hemograma é fundamental, mas ele não é o único a ser solicitado pelo nutricionista. Quando nós pedimos o exame, normalmente ele é solicitado anualmente, né? E aí se aplica a qualquer faixa etária. Mas também nós podemos solicitar para acompanharmos casos específicos daquele nosso paciente. Ele também é utilizado em situações de emergência, né? Aí depende do profissional, da conduta do profissional. É o profissional que vai definir a periodicidade da realização do exame. Bom, mas como se define o hemograma completo? Ele tem 3 partes, que nós chamamos de série vermelha, série branca e as plaquetas, o plaquetograma, né? Células vermelhas, da série vermelha, nós temos células vermelhas do sangue, nós temos as hemácias, os glóbulos vermelhos. O que nós temos na série branca? Nós temos os leucócitos, nós temos os glóbulos brancos, como chamamos. E as plaquetas, seria a terceira parte do hemograma completo, né? Plaquetas são uns fatores responsáveis pela coagulação. É importante nós, inclusive, se formos passar por alguma cirurgia, o médico já solicita anteriormente a essa cirurgia o hemograma, né? Para ver a capacidade de cicatrização, de coagulação, melhor dizer, do paciente. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas séries, né? A série vermelha, a série branca e o plaquetograma. Pois bem, o que é essa série vermelha? Nós também chamamos de eritograma. A série vermelha, o eritograma, avalia a quantidade e a qualidade das nossas hemácias. Faz uma contagem, nós conseguimos, através do exame, fazer uma contagem do número de hemácias. Da mesma maneira que também podemos analisar a concentração de hemoglobina dentro destas hemácias e a relação da quantidade das nossas hemácias no plasma sanguíneo, né? Que é o hematócrito. O hematócrito é a razão entre as hemácias e o nosso plasma sanguíneo. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu já falei em outro vídeo sobre hemoglobina, mas relembrando aqui, hemoglobina está presente dentro das hemácias. A hemoglobina se liga ao oxigênio. Faz parte da hemoglobina o mineral ferro. Sim, o ferro. Em geral, quando nós temos alterações nos glóbulos vermelhos, isso pode sinalizar, pode nos indicar alguma alteração da oxigenação das nossas células, e todas as nossas células precisam de oxigênio. Bom, fazem parte também do hemograma completo alguns índices, né?
né? E vocês precisam saber alguns deles, os principais. Quando vocês abrem o exame, vocês veem algumas siglas, né? Que é a expressão desses índices. Essas siglas costumam ser VCM, costumam ser HCM, CHCM, RDW. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esta sigla. Bom, o que é o VCM? O que essa parte do hemograma nos fala? Nós chamamos de VCM volume corpuscular médio. No sangue nós temos hemácias grandes, médias e pequenas. O VCM nos diz isso. Aí o profissional tem um entendimento, né, para avaliar o tamanho, a diversidade do tamanho dessas hemácias, né? Mas o VCM é a média do tamanho de todas as hemácias que nós temos. O que é o RDW? Basicamente mede a variabilidade do tamanho das nossas hemácias, das nossas células vermelhas, né? Se nós temos hemácias pequenas, grandes, médias ou no tamanho padrão, quanto maior for essa variedade de tamanhos, significa que nós estamos produzindo células diferentes. Esse índice RDW, ele fornece informações complementares ao índice do VCM. Temos também o índice HCM, que é hemoglobina corpuscular média, que nos diz sobre a quantidade de hemoglobina que nós vamos encontrar dentro das hemácias. Temos o CHCM, né? Não podemos esquecer, que também é relacionado à hemoglobina, porque o CHCM é a concentração da hemoglobina corpuscular média. Ai, Ana, que nome estranho. Ok, eu só quero que vocês entendam o seguinte. O CHCM significa, nos dá a concentração média de hemoglobina nas nossas hemácias, né? E por último, pessoal, nós temos o que eu me referi, a série branca. Essa parte do hemograma que avalia essa série branca, nós chamamos de leucograma. Avalia as nossas células de defesa, são os nossos leucócitos, os nossos glóbulos brancos, as nossas células brancas, né? Que são as células de defesa do nosso sistema imune, de defesa do nosso organismo. Em geral, avaliamos a quantidade deles. Por exemplo, quando eles estão muito aumentados, pode nos indicar uma infecção. Eles aumentam a quantidade na intenção de matar aquele vírus, de matar aquele fungo, de matar aquele parasita, aquela bactéria, aquele invasor, né? Então, aumentados, o aumento da produção desses leucócitos, nós chamamos de leucocitose, não importa vocês aqui, mas é importante, e é importante dizer que esses valores também podem estar reduzidos, né? Mas quando eles estão diminuídos, estão reduzidos, significa que há uma diminuição da produção desses leucócitos, né? Que nós chamamos de leucopenia, mas não importa vocês. Existe uma métrica que deve ser atingida, então não pode nunca a mais nem a menos. Não é o ideal. E esses leucócitos são divididos, né? Existem vários tipos diferentes. Nós temos ali, vocês veem no exame, eu não vou entrar no mérito de cada um aqui, mas esses leucócitos são basófilos, você vê no seu exame escrito basófilo,
Você vê no seu exame escrito eosinófilos, você vê escrito linfócitos, você vê escrito monócitos, você vê escrito também bastões segmentados. Mas eu não vou entrar no mérito de explicar cada um. Basta que vocês entendam que a série branca se relaciona ao nosso sistema imune, à nossa imunidade, à nossa defesa do organismo. E por último, respeito às plaquetas, essa parte do hemograma completo nós chamamos de plaquetograma. Ele avalia justamente as plaquetas que estão diretamente relacionadas à questão da coagulação sanguínea. Mesmo que elas não sejam as únicas responsáveis, né, pessoal, pela questão da coagulação, mas nós podemos, a partir também do resultado do plaquetograma, buscarmos outros exames, né, para relacionarmos a situação de coagulação do nosso paciente. Nós temos outros exames que são complementares e que vão nos ajudar nessa avaliação. E no hemograma nós avaliamos a contagem dessas plaquetas. Então veja, eu quero deixar claro aqui para vocês. O hemograma é um exame de rotina. Obviamente, cada profissional da saúde, cada nutricionista, cada médico sabe quando solicitar de novo ao seu paciente. Sim, pessoal, para nós finalizarmos o vídeo de hoje sobre hemograma, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o hemograma completo é um exame que pode nos dizer várias coisas, várias situações importantes. Cabe ao profissional, ao médico, ao nutricionista saber quando solicitar. Não é o único exame, não. Outros se relacionam, sim. O hemograma é formado pelo que nós chamamos a série vermelha, a série branca e o plaquetograma. Cada um tem as suas especificações. Nós temos alguns índices, que são essas siglas que vocês veem nos exames de vocês, né? Cada um tem um significado, se está aumentado, se está diminuída. Nós temos o plaquetograma, como eu acabei de falar, que nos diz a respeito das plaquetas, que é relacionada à nossa coagulação. Depende em que situação pedir, mas é de regra nós profissionais da saúde sempre solicitarmos o hemograma. Não é o único exame, por exemplo, pode nos sinalizar, como eu falei, alguns cânceres, pode sinalizar, como eu falei, alguns tipos de anemia, mas outros exames complementares são necessários. Entenderam, pessoal? É bem simples. O que eu tinha para falar sobre hemograma é justamente só fazer uma explanação para vocês, porque saber analisar todas as partes que fazem, que são parte do hemograma, cabe ao profissional. Então, ficamos por aqui hoje. O nosso último vídeo da série Exames Laboratoriais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhá-lo com os seus amigos, com os seus familiares. E nos encontramos num próximo vídeo. Como sempre, eu quero agradecer o tempo e a companhia de vocês.